vídeo quero trazer para você mais um daqueles momentos sobrenaturais, quando o Espírito Santo veio, falou e fez uma obra maravilhosa e eu não posso deixar de te contar. É logo após a vinheta que nós vamos trazer esse sobrenatural de Deus para a sua vida. Bem, amados, a paz do Senhor Jesus. Então nós vamos direto para aquela mensagem gloriosa que o Senhor já deixou preparada para as nossas vidas. Houve um tempo, amados, que eu me encontrava desempregado, eu havia perdido muito dinheiro, muitas coisas que Deus tinha dado e, enfim, o inimigo entrou de uma maneira violenta sobre a minha vida, causando assim um estrago muito grande. Mas eu jamais me afastei dos caminhos do Senhor. Eu jamais estive longe dos caminhos do Senhor. E eu me lembro que nessa semana desse milagre, aconteceram duas coisas fantásticas. Primeiro, nós fomos chamados a orar por um amigo que estava com sua perna travada já há mais de uma semana. E ali nós fomos fazer essa oração e oramos. E ali nós fomos jantar na casa dele logo após a oração. E ele sai da mesa e ele vai lá ele sai da sala e vai para a mesa jantar. E a gente está batendo um papo, conversando. De repente ele dá um grito e fala: "Nossa, vocês não estão percebendo nada. E a minha perna está dobrando, não está doendo nada." E o milagre aconteceu. E o outro, um amigo que estava passando também por muitas dificuldades, né, dos familiares. E a barriga dele estava travada, ele não conseguia mais ir ao banheiro, já fazia mais de 6 dias. Nós fomos lá, nós ungimos, e no outro dia ele veio testemunhar que passou quase a madrugada inteira sentado no banheiro. Enfim, foi uma semana assim muito gloriosa, de muitos milagres. E nesse dia desse milagre sobrenatural, nós estávamos prestes a ir para São Paulo, eu e um amigo, que eu iria acompanhá-lo numa viagem, né, onde ele iria realizar alguns negócios lá, e ele pediu a minha companhia. Eu falei: eu vou sim. E eu me lembro que eu deixei a minha esposa na casa da mãe dela, que fica num bairro bem distante, né, uns 7, 8 quilômetros do nosso bairro. E quando eu volto para casa, e eu tomo banho, estou preparando para a viagem, daí eu olho assim e falo: mas cadê a minha carteira? Eu ligo lá na casa da mãe dela, falo com ela, pergunto se ela está vendo a carteira, se está dentro do carro, e ela diz que não tem nada lá, e ela pede para que eu procure melhor essa carteira. E aí eu começo aquela procura, e nada de achar. Daí eu pego uma motoca que eu tinha na época e refiz todo o caminho de volta para a casa da minha sogra. E fui até lá olhando pelos caminhos e nada, e voltei para casa, procurei mais um pouco e avisei o meu amigo que eu estava procurando a minha carteira de documentos. Não só documentos, mas também tinha dinheiro dentro, tinha cheques das vendas dos carros e da moto que estava ali dentro daquela carteira. E aí o desespero foi batendo. Aí eu falei assim: eu vou fazer mais uma vez esse caminho, eu vou trilhar mais uma vez esse caminho até aquele bairro, vamos ver se eu acho. E aí eu saí novamente olhando pelo cantinho das ruas, olhando ali pelas sarjetas, procurando, e nada. Mas bem no meio do caminho, bem assim, no meio do trajeto, veio uma voz doce e maravilhosa dos céus e disse assim: Rivaldi, você está vivendo grandes milagres essa semana? E eu parei a moto instantaneamente, tirei o capacete da cabeça, olhei para o céu, ainda que meio assustado, e a voz continuou assim: por que você não vive o seu milagre esse dia? Olha, amados, nós estamos falando de uma cidade que tem por volta de quase 600 mil, 700 mil habitantes. É nesse lugar, nessa cidade que eu perdi essa carteira. Aí eu entendi
que Deus pode todas as coisas e que os planos dele se cumprem de maneira sobrenatural. Voltei para casa, terminei de me arrumar, liguei para o meu amigo e falei, vamos embora, vamos para São Paulo. E ele me disse assim, você é louco. Como que você vai para São Paulo com um baita de um buchicho desse? Eu, no seu lugar, já estaria numa delegacia de polícia, fazendo um boletim. Meu Deus, que loucura que você vai fazer. E eu disse para ele, o meu Deus me disse que eu vou viver o meu milagre hoje. E é dessa maneira que eu vou viver ele. Aliás, você já participou do milagre essa semana. Não era você que estava com a barriga toda empedrada, endurecida? Era esse o amigo pelo qual eu tinha orado. Ele disse, sim, mas veja bem, é outra situação. Você perdeu esse negócio no meio de uma cidade enorme. Eu falei, mas Deus disse que eu vou viver o milagre. E ali nós fomos para São Paulo, chegamos naquela marginal, na Marginal Tietê, a gente estava indo lá para Guarulhos, e aí lá embaixo, já da Marginal, uma garoa fina, umas 4 horas da tarde, o telefone toca, e era uma voz estranha de uma mulher, que perguntava se eu era o Rivaldi, e eu disse para ela, sim, sou eu. E ela disse, estou aqui com a sua carteira nas minhas mãos e gostaria de saber como eu faço para devolver ela para você. Aí eu quis, ainda assim, para você ver como nossa fé muitas vezes é uma fé fraca, né? Ainda assim, e eu pergunto a ela, nesse momento, digo assim, pelo menos os documentos estão dentro da carteira? E aquela mulher me diz, não, olha só, tem alguns documentos de carro, tem cheques e tem um pouco de dinheiro. E era exatamente aquela quantia que estava ali dentro. E ela foi mais além ainda. Ela disse assim, estava eu indo para o meu trabalho e eu vi essa carteira na minha frente, caída no meio-fio, e eu vi que tinha uns mendigos andando na minha frente. Eu passei na frente deles correndo, fui e peguei, porque com certeza eles iriam pegar. E ela disse assim, estou trabalhando no endereço tal, número tal, e esse endereço era bem em frente ao meu cunhado, aonde morava a minha cunhada. Ali nós combinamos dela entregar, dela deixar, e depois eu falaria com ela. Pois bem, deu 7 horas da noite, 7h30, 8 horas da noite. Eu estava chegando na minha cidade, eu estava pegando a minha carteira na mão, e eu ergui ela aos céus e disse, Deus, eu vivi o meu milagre hoje. Gente, só quem passa por isso é capaz de dimensionar o que é essa grandeza de Deus. Por isso eu digo para você, para muitos pode ser algo até irrisório, mas quando Deus vem antecipadamente e diz, você vai viver o seu milagre hoje, isso para mim foi sobrenatural, surreal, algo assim que vai ficar para sempre no meu coração. E eu quero compartilhar isso com você, porque muitas vezes você está aí no seu milagre. Eu gostaria tanto de viver um sobrenatural, por isso eu estou dizendo para você nesse momento, sobrenatural existe e Deus, o Deus do sobrenatural, existe também. Fica com essa mensagem, creia que Deus pode fazer um milagre na sua vida, aquilo que você está precisando, coloque